queridos, sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estou aqui para te dar 3 conselhos que te levarão à vitória. 3 conselhos que mudarão a tua vida e a tua história. O primeiro conselho: confia em Deus sempre. Sempre. Entrega a Ele a sua vida. Confia nele. Segundo, ore a Deus. Ore a Deus todos os dias. Ore pedindo, ore agradecendo, ore glorificando, ore adorando, ore a Deus. Terceiro conselho: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, cuidado com quem você fala os teus segredos, cuidado em quem você confia, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você põe dentro da tua casa. Porque isso pode ser bênção, mas se não for por Deus pode ser mal e muito mal, tá bom? Cuidado com as pessoas invejosas, cuidado com aqueles que têm prazer de fazer o mal. Então se cuida, se ame, arrume um cantinho na tua casa para fazer uma salinha de oração e ore, coloque seus filhos para orar. Coloque todos da sua casa para orar, incentive todos a orar e ore a Deus. Viu, minha querida e meu querido? O segredo do sucesso é a perseverança. O segredo do sucesso é perseverar em oração, crendo em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, crendo no Espírito Santo de Deus, crendo em Jesus Cristo, crendo na Palavra de Deus e orando e confiando em Deus. Deus te abençoará sempre. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. As mãos de Deus te trouxe aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal físico e espiritual. Deus te livre de toda praga, Deus te livre de toda doença, de toda inveja, de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa, que pelo sangue de Jesus, se você estiver enfermo ou enferma, seja agora curado, seja agora curada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja agora abençoado e abençoada, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal físico e espiritual. Amém. Amados e queridos amigos, irmãos e irmãs, quero em primeiro lugar agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui falando do grande amor de Deus, né? Também quero agradecer a todos vocês que têm estado aí no nosso canal, que têm nos acompanhado, né? Você que está aí desde o início lá, né, com a gente. Eu glorifico a Deus por sua vida e te agradeço. Você que tem deixado seu like, seu joinha, seu gostei, seu pedido de oração, seu comentário. Também Deus te abençoe, muito obrigada. E você que tem assistido os nossos vídeos e contribuído, né, e abençoado também, divulgado para seus amigos e familiares. Você também, Deus te abençoe, muito obrigado. Mesmo você que ainda não é inscrito, eu também te agradeço. Agradeço a Deus por sua vida e por você estar aqui. A mão de Deus te trouxe aqui porque Deus te ama e Deus se preocupa com você. O motivo de nós estarmos aqui falando do amor de Deus para você é porque você é tão importante, você é tão especial, minha querida e meu querido. Você é tão especial, tão importante para Deus. Você é muito especial e muito importante. E esse é o motivo que Deus move no coração dos filhos dele para falar do amor dele para todos nós e para vocês. Então Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Nós vemos aí que desde 2019 nós temos enfrentado a pandemia da Covid, nós temos passado momentos, né, difícil, né, com essa pandemia, mas hoje nós vamos ver na palavra de Deus, né, como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel. E nós temos uma sugestão para que você não seja atingido ou não seja afetado por algumas coisas, né? É o poder da oração, o poder de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus sobre a sua vida, meu amado e minha amada. Eu peguei também Covid por 2 vezes, né? Eu peguei Covid. E sou sincera a dizer para vocês, é ruim, é desagradável, mas Deus é fiel para nos honrar e para ouvir a nossa oração. Então, hoje nós vamos falar de alguém que servia a Deus, que criou e cuidou de Samuel, mas que Deus deu a ele graça, deu a ele tudo o que ele precisava. Hoje nós vamos falar também um pouquinho do poder da oração, o quanto a sua oração é poderosa, o quanto a sua oração tem poder.
É importante você entender que não basta você chegar e falar assim, orem por mim, mas você orar por você. Você pôr o teu joelho no chão por você, pelos seus filhos, por sua família, até por aqueles que você sabe que nunca vão gostar de você, que nunca vão amar você, que vai ter uma dificuldade uma vida toda para te amar ou para gostar de você. Mas é importante você entender que quando nós façamos o bem, Deus também enxerga tudo isso. E quando você põe o seu joelho no chão, você toca no coração de Deus. Então ore por seus amigos, ore por seus inimigos, ore por sua família, ore por todos e ore por você em especial. Para que Deus te dê a graça, te dê a vida, uma vida saudável e abençoada, né? Hoje nós vemos aqui na palavra de Deus em 2 Reis capítulo 20, diz assim, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então Ezequias não só simplesmente ficou enfermo, veio sobre Ezequias uma enfermidade que traria a morte, porque a Bíblia não está dizendo só que ele teve uma enfermidade, mas que ele adoeceu Ezequias, né, com uma enfermidade mortal. Quer dizer, essa enfermidade veio para tirar a vida de Ezequias, tá? E o profeta Isaías, filho de Amós, veio até Ezequias, enviado por Deus. O profeta foi lá, que Deus enviou ele, para dizer a Ezequias, põe a tua casa em ordem. Amados, isso nós precisamos aprender a fazer. Colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, colocar tudo em ordem para que Deus venha transbordar em nossa vida, em nosso ser. Para termos uma vida abençoada, uma vida na presença de Deus, é preciso colocar a casa em ordem, colocar a vida também em ordem, né? Pagar tudo aquilo que você deve, evitar fazer dívida, evitar fazer conta, evitar certas coisas que vai te fazer mal, né? Evitar ficar comprando muito fiado, evitar se endividar. Nós temos que colocar nossa vida em ordem, nós temos que ter uma vida de paz, nós temos que ter uma vida de conquista. Sim, é muito legal você desejar uma coisa e você lutar por aquilo, economizar, chegar lá e comprar. Mas é muito ruim, muito perigoso você ficar fazendo dívida, né? Porque é muito fácil fazer dívida, mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois. Ezequias, ele não sabia que ele ia ter uma enfermidade que viria a morte sobre ele. Mas Deus envia o profeta e Deus manda o profeta ir até ele, falar com ele, olha Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amados, você imagina uma pessoa que serve a Deus, que tem vida com Deus, ou mesmo aquele que não serve. Viu um profeta, a gente está consciente que esse profeta é um homem de Deus de verdade, é um homem que tem vida com Deus, é um profeta fiel a Deus, vim até você e falou assim, coloca a tua vida, a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Esse foi o momento em que Ezequias muito se entristeceu. Ezequias ficou muito triste quando o profeta veio trazer a ele essa notícia. E nós observamos na palavra de Deus que além de Ezequias ficar triste, ele ficou também atencioso, preocupado, com a atenção voltada para as coisas que aconteceram dentro da casa dele. Por quê? Ele não corrigia o erro dos filhos dele. Não tem aquela pessoa assim que o filho pode fazer o que for, que a pessoa, meu filhinho querido, está fazendo coisas erradas, está aprontando, e a pessoa está, meu filhinho querido, meu filho, tadinho do meu filho. Existem pessoas assim, existem pessoas que rompem com o casamento porque o filho e a filha faz coisas erradas, o pai não aceita, rompe até com o casamento. Mas não deixa o filho enxergar os erros dele, mas não fala as verdades para esse filho, continua passando a mão na cabeça dele. E depois o final não é bom, porque a palavra diz que o filho obediente, ele é bênção, né? E o filho obediente, ele vai prosperar, ele vai ter a bênção de Deus sobre ele. O bom filho tem sobre ele a bênção de Deus. Então, as pessoas que não corrigem os filhos e deixam eles viver de qualquer jeito, e tudo que eles fazem de errado, passa a mão na cabeça e concorda com eles, estão pecando mais do que eles. Porque nós temos que orientar os nossos filhos, nós temos que falar para eles o caminho. Agora, se eles escolhem ouvir ou não, aí é eles e Deus. Não é os nossos filhos e nós, é eles e Deus. Eu chego nos meus filhos e falo, meu filho,
não faça isso, que não vai ser bom para você. Mas vai caber ao meu filho entender o que eu disse, respeitar o que eu disse, aceitar ou não aceitar. Assim é nós, povo de Deus, cabe a nós a decisão de obedecermos a voz de Deus e de não obedecer. Cabe a mim e a você servir a Deus e não servir. Ezequias, ele servia a Deus. Ele era um servo de Deus, mas ele deixava os filhos fazer tudo o que queriam. Então os filhos faziam uma vida desregrada com Deus, em desobediência, em desacordo, em desrespeito com ele também. Os filhos desrespeitavam Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias não repreendia esses filhos. Então Deus, observando tudo aquilo, Deus se entristeceu, né? E eles judiavam de Samuel, que Samuel foi criado por Ezequias, né? Foi um voto da mãe de Ezequiel, da mãe de Samuel, que ela não podia ter filho, né? E Ana ali chora, ela implora para Deus um milagre, e até o Ezequias achava que ela estava embriagada, mas ela estava em desespero, porque ela queria um filho, e ela chorou nos pés do Senhor para alcançar essa bênção. Só que ela fez um voto, que quando esse filho nascesse, ela ia deixar esse filho na casa do Senhor para servir ao servo dele, servir a Ezequias. Mas até Samuel, ele foi judiado pelos filhos de Ezequias. Então os filhos de Ezequias eram pessoas más intencionadas, eram pessoas más, né? E não se convertiam, né? Não se rendiam a Deus, não obedeciam o pai, não respeitavam o pai. Então eles faziam coisas que desagradavam aos olhos de Deus. Talvez você também veja os seus filhos ou algum parente seu fazendo coisas que desagradam a Deus. E aí você fica sem jeito de falar, muitas das vezes, mas você falando, você não falando, isso não vai fazer você ser melhor ou ser pior para essa pessoa. Você tem que falar sim a verdade. Ainda que a pessoa odeie você mais, se afaste de você, distancie de você, a verdade tem que ser falada. Nós não podemos permitir que uma pessoa fique uma vida inteira na cegueira espiritual, uma vida inteira cometendo os mesmos pecados, porque alguém não abriu os olhos dela. Nós temos que falar. Agora, se a pessoa vai nos ouvir, vai aceitar ou não, é ela e Deus, assim como a nossa vida com Deus. Então, Ezequias, ele criou Samuel, e Samuel era um grande profeta, ele se tornou um grande profeta de Deus, né? E aí, o que acontece? Ezequias adoece, mas Ezequias adoece com enfermidade de morte. Aí a coisa ficou grave, porque não tinha o que ele fazer. Então veio o profeta e disse para ele: olha, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E quando o profeta saiu de lá, né? O profeta disse isso, olhou para ele e saiu de lá. Quando o profeta saiu de lá, o que aconteceu? Ezequias virou o rosto para a parede, refletiu em toda a situação, em todo o pecado que os filhos dele cometiam dentro da casa do Senhor, os desrespeitos dos filhos com ele, com Samuel. E ele tinha consciência de que Samuel era um menino bom, porque Samuel sempre ajudou ele. Samuel fazia tudo pela casa de Deus. Olha que maravilha, que diferença, né? Não era filho dele, mas fazia tudo pela obra de Deus, pela casa de Deus. Ajudava, cuidava de Ezequias, cuidava das coisas da casa de Deus, cuidava da arca, limpava. Ele cuidava de tudo, da tenda. E nós observamos que nesse momento, Ezequias, ele se choca. Então ele vira para a parede e ele começa a orar ao Senhor Deus. Olha aí o segredo da tua vitória. Toma posse, olha o segredo para a tua vitória, olha o segredo para você vencer essa batalha, olha bem aqui o segredo, a chave da tua bênção e da tua vitória. Olha só, segundo Reis 20, versos 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te que lembra-te de mim. Andei diante de ti em verdade, né? Então Ezequias fala assim: Senhor, eu te servi em verdade, eu era verdadeiro, eu te servi de coração. Lembra-te de mim, ó Deus, e tem misericórdia de mim. Tem orações que nós precisamos fazer. E uma das orações que nós temos, irmãos, que fazer sempre, primeiro, a oração de gratidão. Mesmo que você estiver lá no fundo do poço, mesmo que você estiver sofrendo, procure lembrar coisas maravilhosas que Deus fez, orar e agradecer. Faça oração a Deus de gratidão. E faça oração também a Deus em remissão, pedido de perdão dos seus pecados.
faça oração pedindo a Deus não só a bênção, a vitória que você deseja, mas também o perdão pelos seus pecados, pecados conscientes e inconscientes. Tem pessoas que têm dificuldade com as palavras, tem pessoas que a gente fala uma coisa, as pessoas às vezes entendem o contrário do que você falou e isso gera discórdia, gera tanta coisa ruim para aqueles que às vezes não compreendem o que nós falamos, né? Então é necessário orarmos e pedirmos a Deus perdão dos nossos pecados, reconhecer o nosso estado pecaminoso e nos redimir diante de Deus, né? Nos aproximarmos de Deus dentro da verdade. O Ezequias está dizendo em outras palavras: Senhor, eu te servi com fidelidade, eu te servi de verdade, eu te servi de coração, eu te servi com amor, eu fui fiel, me ajuda agora nessa fase que eu estou passando. Então ele pede a Deus que o socorra, né? E quando isso acontece, ele vira o rosto e os olhos dele encheu de lágrimas. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. O versos 3 diz que ele não chorou pouco. Ezequias chorou muitíssimo. Por que Ezequias chorava muitíssimo se Ezequias era servo de Deus? Ezequias sabia que ele era salvo. A morte para quem é salvo não assusta se ela está vindo diretamente de Deus. Quem é salvo em Cristo Jesus e em Deus, quem tem certeza, convicção da tua salvação, que vive uma vida na presença de Deus, não tem medo da morte. Não tem medo. Não vou dizer que a pessoa queira morrer, mas essa pessoa não tem desespero, medo da morte, porque ela sabe que Deus tem um lugar muito especial para a alma dela, né? Se é Deus quem está chamando, ela não tem por que se desesperar. Mas o desespero e a aflição de Ezequias eram os filhos dele. Eram os filhos dele que não eram obedientes a Deus, não eram tementes a Deus. Dentro dessa gloriosa palavra de Deus, a aflição, a angústia de Ezequias. Porque Ezequias tinha uma consciência: ó Senhor, eu te servi com fidelidade. Mas agora como que eu vou pôr essa casa em ordem se os meus filhos já tomaram conta de mim? Os meus filhos fazem sempre o que eles querem, eles não me respeitam. O pensamento de Ezequias com certeza foi voltado sobre os filhos dele. Como ele ia pôr essa casa em ordem? Então Ezequias vira o rosto para a parede e chora muito diante de Deus. E pede a Deus que tenha misericórdia dele. Então sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra de Deus dizendo. Então Deus vai lá no profeta, porque ele ouviu a oração de Ezequias. Aí para você observar o poder da oração. Ezequias estava com enfermidade para morte. Mas ao orar, ao se humilhar, ao clamar a Deus, Deus ouviu a oração dele e trouxe a ele novidade de vida. Então Deus fala para o profeta Isaías está no meio do pátio, saindo de onde ele estava. Aí Deus fala: Isaías, volta lá e fala com Ezequias. Olha que coisa maravilhosa, dizendo: volta-te e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus. Olha que notícia maravilhosa para você, que vai orar agora, que vai crer no poder de Deus, que sabe que Deus vai mover nessa causa, Deus vai mover na tua vida, Deus vai mover nessa causa impossível. Olha que notícia maravilhosa, o poder da tua oração é a resposta da tua vitória, minha querida e meu querido. Lembre-se disso. Você pode achar que não tem ninguém te vendo, ninguém te ouvindo, mas onde você está agora, se você ajoelhar e falar com Deus, Deus está te vendo a todo tempo. Ele te ouve e Ele entende o seu clamor. Então, volta-te e diz, Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus: Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que glória, que maravilha. Então, Ezequias, que era para morrer, Deus vai lá e muda a direção. Por isso que a gente tem que entender que às vezes, mesmo que aconteça uma profecia na vida da gente, que Deus usa alguém para falar alguma coisa para a gente, nós temos que entender que Deus pode sim mudar aquela sentença. Deus pode mudar aquela situação por intermédio das orações. Porque às vezes Deus ia fazer algo, mas aí começamos a orar
pedindo a mudança, pedindo o milagre, e Deus dá o milagre. Ele é fiel para isso e para muito mais. E olha só o que acontece. E volte diz Ezequias, meu povo, que ouve a oração dele e eu o sararei. Ei, escute, Deus não só sara não, Deus liberta, Deus transforma, Deus opera milagres e maravilhas, minha querida e meu querido. Guarda o teu coração em Deus e confia em Deus, né? Então ele diz, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, mais 15 anos de vida, Ezequias. Ei, você não vai morrer nesse deserto. Se você confiar em Deus e buscar Ele de todo o teu coração, você não morrerás nesse deserto. Deus vai te socorrer nesse deserto. E Deus vai tirar toda essa dor, todo esse sofrimento. Tudo isso que você busca, Deus vai te responder com vitória. Faça a oração, ore a Deus de coração, seja sincero e sincera. Peça a Deus, Deus, eu pequei, eu falhei, eu errei, reconheça a tua santidade, reconheça a tua bondade, reconheço que só o Senhor é Deus. Eu reconheço que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor cuida de mim, reconheço que me amas muito, Deus. Perdoa os meus pecados, me ajuda, me dê a vitória, me tira, Senhor, dessa situação em que eu estou. E Deus vai ouvir a tua oração, e Deus vai te dar o que você almeja e deseja. Deus vai te dar alegria, Deus vai te dar a bênção, Deus vai te dar a vitória. Olha só o que o Senhor fez. E acrescentou mais 15 anos de vida, e das mãos dos reis da Assíria te livrarei, e a ti e esta cidade ampararei. Então Deus está falando assim, por amor de você, meu servo, por amor a você, minha irmã, por amor a você, meu irmão, Deus vai guardar até a tua casa, a tua cidade, Deus vai proteger. Olha que Deus maravilhoso, que Deus fiel. Então Deus, por amor a você, mediante a sua oração, Deus vai abençoar a tua vida. Aonde você estiver, o local, Deus vai abençoar. E Deus vai livrar você, os teus, de todo o mal. Olha o que ele diz na palavra, que glória, né? Por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. E disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. Olha que maravilha, só que aí teve uma ordem também. Teve uma ordem. Ezequias, pega lá um figo, a folha do figo, e põe contigo, tá? E assim puseram, e sarou. Mas qual seria a necessidade dessa folha de figo? Era só uma obediência a Deus, porque Deus não depende de nada para curar alguém. Deus não depende de nada para operar agora um grande milagre na tua vida. Deus não depende de nada para operar agora um grande milagre na vida desse seu filho que nunca se endireitou, dessa sua filha que nunca se endireitou, dessa mãe que nunca te aceitou. Sabe? Deus não depende de nada. Ele é poderoso, Ele é fiel. Sabe quem está dependendo aí? Você. É você quem está dependendo de Deus. É você quem precisa de Deus entrar e agir nessa situação. E qual é a chave, qual é o segredo para você chegar até aí? Como você vai vencer? Como você vai conquistar essa vitória? Se há anos e anos você sofre com esse mesmo problema, a tua oração. A tua oração. Então faça a oração a Deus, minha querida e meu querido. Ore a Deus com sinceridade. E Deus não vai somente curar você e te livrar da morte, mas Ele também vai abençoar. Ele vai te dar alegria, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar paz. Deus vai estar com você. Então, segura o teu cajado chamado oração, fique firme na presença de Deus, que o mais Deus vai operar na sua vida. E lembre-se, operando Deus, ninguém impedirá, porque Deus, Ele era e Ele é fiel. Olha que glória, Deus é fiel. Então, assim como Deus disse a Ezequias, tu morrerás. Imagina o profeta chegar em você e dizer, você vai morrer. Põe tua casa em ordem. E você fala, meu Deus, mas olha como meus filhos vivem, meu marido vive, minha família vive. Como que eu vou pôr essa casa em ordem? Aí você vira e chora nos pés do Senhor. E Deus tem misericórdia, minha amada e meu amado, de você. E Deus te manda uma nova palavra. Ei, eu vou mudar a tua história. Eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Eu vou aumentar o teu azeite. Eu vou abençoar você. Então, Deus, Ele é muito maravilhoso, minha querida. Sabe, um conselho
que eu dou a você que está me vendo e me ouvindo. Seja sincero e sincera com Deus. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Confia em Deus fielmente e você verás a glória de Deus sobre a sua vida. Ezequias precisou de duas coisas: orar e crer. É isso, esse é o segredo da tua vitória. Esse é o segredo que vai abençoar você. Esse é o segredo que vai mudar a tua história e vai colocar Deus para agir a teu favor. Sabe o que? Você vai orar e você vai crer. Mesmo você vendo que seus filhos estão do mesmo jeito, seu marido está do mesmo jeito, você vai crer que Deus vai fazer um mover, que Deus vai agir e Ele vai te abençoar. Então, minha querida e meu querido, fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue a tua vida a Deus de verdade. Muito obrigada por você estar aqui. Seja por Deus abençoado e abençoada. Creia na glória e no poder de Deus. E lembre-se, é época de pandemia. Se cuide, tá bom? Se cuide, tá? Não fique comendo na rua, não fique tomando água nos bebedouros públicos, né? Onde até os animais vão lá e bebem também. Mas se cuide, se previna, use máscara, use o álcool em gel, se revista de oração para que Deus te livre do mal, tá bom? Faça a sua parte. Saia só se for necessário, se for trabalhar ou fazer uma coisa de necessidade. Se cuide. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal e de toda praga. Amém? Que Deus envie os anjos para te guardar, tá? E que você venha habitar debaixo das mãos do Altíssimo, né? E que Deus seja sempre o teu escudo, em nome de Jesus. Um grande abraço da serva de Deus, Lucinete.